Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de março de 2025. Padre Fábio de Melo, porque o Brasil tem a população mais deprimida da América Latina, parte 2. Conhecido pelo seu carisma e bom humor, o Padre Fábio de Melo fez um desabafo em suas redes sociais no domingo, 26/1. A intenção foi dizer como se sentia aos seus 26 milhões de seguidores no Instagram. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites, diz ele no início do vídeo. Já nesta quarta-feira, 29/1, ele publicou um novo vídeo em que fala que a depressão não significa a falta de Deus na vida de alguém. Há muitas pessoas que alimentam a ilusão de que a fé em Deus nos livra de ter o desequilíbrio químico que causa a depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo, disse o padre em vídeo no qual ele é entrevistado por Astrid Fontenelle. Assim como o padre, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. O Brasil é o país com a maior prevalência desta doença na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais, da Organização Mundial da Saúde, OMS. Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Em seguida, aparecem Cuba, 5,5%, Barbados, 5,4%, Paraguai, 5,2%, Bahamas, 5,2%, Uruguai, 5%, e Chile, 5%. A nível continental, o Brasil aparece atrás apenas dos Estados Unidos, onde, segundo a OMS, 5,9% da população sofre de transtornos de depressão. Um estudo epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos até 15,5% da população brasileira pode sofrer depressão ao menos uma vez ao longo da vida. Uma soma de fatores explica a alta incidência de depressão entre os brasileiros, segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil: dificuldade de acesso a tratamento de qualidade na rede pública de saúde, forte estigma social ainda existente no país em relação aos transtornos mentais, falta de um protocolo de atendimento para a depressão. A OMS aponta que o número de pessoas que sofrem de doenças mentais comuns está aumentando no mundo inteiro, principalmente em países de baixa renda. E alerta que, apesar da depressão atingir pessoas de todas as idades e nível de renda, o risco de alguém ficar deprimido aumenta com a pobreza, o desemprego e com fatos da vida, como a morte de uma pessoa próxima, o fim de um relacionamento, debilitação física ou problemas causados pelo consumo de álcool ou drogas. O Brasil é um país com uma carga tributária alta e com uma remuneração média baixa. Isso faz com que a população tenha que trabalhar muito mais do que outras para conseguir atingir serviços básicos que não são oferecidos com qualidade pelo Estado, o que acaba sobrecarregando a saúde mental dos brasileiros e desencadeando transtornos mentais, como a depressão, diz Volney Costa, médico psiquiatra e presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, ABRATA. No livro Leis de Amor, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre as doenças,
Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo, antes de renascer. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos, de imediato, na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias, impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias, impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda, nas crianças problemas, cujos corpos, irremediavelmente frustrados, durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de celas regenerativas, para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias, mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que, um dia, se compliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente, que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam, todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma, assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora? Destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.